Hello galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês fizeram lá no meu Instagram. Eu já estou aqui com a minha colinha no papel mesmo, igual faziam em 1900 antigamente, como diz a minha mãe. Eu deixei a caixinha bem aberta, falei que vocês poderiam perguntar sobre tudo, mas claramente, né, teve um tema que se sobressaiu, que é em relação à rotina, à organização de casa, e aí eu vou lendo as perguntas aqui e vou compartilhando com vocês qual seria a minha resposta e a minha dica, enfim. A primeira pergunta foi se a minha casa, né, onde eu moro hoje, é realmente minha casa, é uma casa própria, ou se eu moro de aluguel. E sim, nós moramos de aluguel. No dia 12 do próximo mês, né, no dia 12 de maio, vai fazer um ano que a gente mora de aluguel. E não temos previsão de quando vamos comprar uma casa própria. Os nossos planos são um pouco diferentes do comum, mas depois eu posso vir aqui compartilhar um pouquinho com vocês de quais são os nossos planos. E aí perguntaram como tá sendo a experiência de morar junto e se eu estou gostando. Sim, estou gostando, estou amando, na verdade. Eu sempre tive o sonho de ter a minha casa, de cuidar das minhas coisas. Por mais contraditório que seja, porque eu era uma adolescente, uma criança muito preguiçosa, ainda sou uma pessoa preguiçosa, mas cuidar da minha casa, cuidar do meu lar é algo que me traz muito prazer. E eu tenho um companheiro, né, uma pessoa que eu amo, que cuida de mim principalmente, que me ajuda. Então tem sido algo muito gostoso, a gente tem descoberto coisas novas, a gente tem se descoberto todos os dias. Vai fazer um ano que nós viemos, né, para esse apartamento. E tem sido maravilhoso, sinceramente, na minha experiência, eu tenho amado morar junto com o Lael, né, que é meu namorado. Ainda não é meu esposo, mas será em nome de Jesus. E aí a próxima pergunta, que na verdade não foi uma pergunta, né, mas é falando que quer diquinhas de organização e limpeza. Gente, eu não sou a pessoa mais experiente com limpeza e organização, enfim. Muitas coisas eu pergunto pra minha mãe ainda, e muitas coisas eu vejo na internet. A internet é um mundo, tudo de informação tem lá. Porém, eu acho que o essencial para manter uma casa organizada e para manter uma casa limpa é constância e um cronograma. Hoje, confesso que nas últimas semanas eu tenho me desleixado um pouco por conta da correria do trabalho, tá muito corrido mesmo. Mas eu sigo um cronograma diário do que fazer em casa. Então, um exemplo, tá? Eu não lembro de qual é o meu cronograma, mas segunda-feira, lavar panos de prato. Terça-feira, varrer a casa, passar o pano e limpar a cozinha. Quarta-feira, espanar os móveis. Eu tô fazendo um exemplo bem genérico e bem maluco, mas eu acredito que funciona e que faz com que a casa esteja sempre ok, esteja sempre limpa, esteja sempre organizada. E aí você vai mantendo, né? Não tem aquela questão de separar um dia pra limpar a casa inteira e ser extremamente cansativo, porque não é só varrer e passar um pano, existem vários detalhes que eu particularmente não sabia antes de ter a minha própria casa, que vão desgastando e que acaba um dia sendo impossível de você conseguir limpar tudo. Então eu acho que dividir na semana, né, nos dias da semana se torna mais fácil, principalmente para quem trabalha. E aí já pegando o gatilho, né, do trabalho, teve outra pergunta que foi como conciliar o trabalho com a rotina de casa. Eu tenho o privilégio, porque eu reconheço que é um privilégio, de trabalhar de casa. Então acaba que o meu horário é mais flexível, eu consigo pausar ali 10 minutinhos no meio do dia para lavar um prato que ficou sujo na pia. Então eu tenho esse privilégio, porém, ainda assim eu tenho que ter muita organização. E eu acho que o melhor para conseguir conciliar é isso, ter a organização, ter um cronograma, saber exatamente o que você tem que fazer naquele dia, saber que horas você vai fazer. Hoje eu costumo fazer as minhas coisas de casa depois do trabalho, porque é o horário que eu tenho mais livre. Amanhã é sempre muito corrido, então acaba que eu não consigo fazer. Mas se, por exemplo, antes do seu trabalho você consegue acordar um pouquinho mais cedo e ter um tempo mais tranquilo, seria talvez o melhor horário para você. Mas eu acho que para conseguir conciliar, só realmente organizando a rotina, organizando a vida, tendo um cronograma, e aí daqui a um tempo você nem vai precisar mais, sei lá, olhar o papel, olhar um celular, você já vai ter na cabeça exatamente o que fazer naquele dia. Então acaba que fica mais fácil de conciliar essa rotina. E aproveitando, né, que eu falei um pouquinho sobre o meu trabalho, me fizeram a pergunta de como usar o LinkedIn do zero, como aprender a usar o LinkedIn do zero.
Quem assistiu os últimos vídeos que eu falei sobre o meu trabalho, sobre home office, dei algumas dicas também para conseguir um trabalho home office, eu comentei muito sobre o LinkedIn, porque para mim, na verdade, ele é a porta de entrada para quem quer trabalhar de casa, para quem quer um trabalho que tenha uma remuneração melhor. Então ele para mim é o melhor lugar para você estar. E eu enxergo ele como se fosse um Facebook, é um Facebook profissional. Eu vejo exatamente igual, para mim, até o layout é igual. Então acho que não é difícil de mexer, de usar, né? As coisas são muito interativas, então você consegue entender o que você tá fazendo. E aí no Facebook você tem a opção de solicitar amizade. No LinkedIn você se conecta com as pessoas. Então é muito simples assim, são só algumas palavras que mudam, mas a usabilidade dele é meio que a mesma. A diferença é que o seu Facebook você vai usar para coisas aleatórias, né? Coisas divertidas, enfim. E o LinkedIn é algo profissional, então é interessante que você tenha consciência do que você está postando, do que você está comentando, compartilhando. Mas para mim hoje, profissionalmente, é a melhor rede social para ser usada. E a próxima pergunta foi como que eu organizo o meu dia. Eu falei, né, no comecinho aí das perguntas que ultimamente a minha vida tem ficado meio maluca, de cabeça para baixo, por conta da correria do trabalho. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês em algum lugar, no Instagram ou aqui, mas atualmente eu tô prestando serviço para 2 empresas. Eu prestava para uma e agora eu tô prestando para 2. Isso começou mais ou menos em março. E aí ficou um pouco mais corrido para mim, porém a organização tem sido assim a minha salvação. Sem ela eu estaria completamente perdida, não saberia o que fazer no dia. E eu acredito que essa é a chave para tudo. Eu sei que fica até meio repetitivo, né, falar de organização, rotina, enfim. Mas, gente, eu realmente acredito que essa é a chave, sabe? Para conseguir conciliar tudo na vida. Sou o maior exemplo de uma pessoa que tem rotina e disciplina? Não sou, mas eu reconheço que é o melhor caminho, então eu tento fazer isso na maioria do tempo, ou pelo menos quando eu consigo. E aí, como que eu organizo geralmente o meu dia, né? Falando agora realmente dos fatos. Pela manhã, quando eu estava treinando, quando a minha rotina estava correta, porque ela não está, mas ela vai voltar a ser, eu separava a manhã para fazer a minha leitura, o meu devocional, treinar, fazer um bom café da manhã e dar uma organizada na casa. Não limpar de fato, mas deixar o ambiente ok para que eu conseguisse passar o resto do dia sem ficar maluca. Que seria o quê? Arrumar a cama, lavar prato, né? Os pratos do café da manhã, limpar ali a mesa e guardar o que tiver bagunçado no meio da casa. A gente não costuma ter nada bagunçado porque o apartamento é pequeno e só tem nós dois. Mas se tiver já organizado, deixar o mais agradável possível. E aí começar a trabalhar. Eu trabalho hoje, não sei exatamente quantas horas, mas umas 10 horas por dia talvez. Mas uma pessoa que trabalha 8 horas, trabalhar ali às 8 horas, parar para almoçar, lavar a louça do almoço, que eu tenho pecado muito, mas é algo que me dá paz. Quando eu termino de trabalhar, vou na cozinha e tá tudo limpo. E aí terminar de trabalhar e fazer as coisas de casa, sempre mantendo o cronograma, porque se torna menos cansativo. E aí sempre sobrava, né, quando eu tava nessa rotina, sempre sobrava um tempinho para estudar. Então essa era a minha organização de rotina. Essa, na verdade, é a minha rotina perfeita e que eu estou tentando voltar para ela. E vocês vão acompanhar nos próximos vídeos se isso vai acontecer ou não, mas por favor, emanem energias positivas para que tudo dê certo, porque eu necessito que a minha rotina volte pro eixo. Aproveitando essa pergunta que fizeram, me pediram dicas para montar um enxoval, principalmente da cozinha. E aí eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Quando nós decidimos vir morar juntos, não foi uma coisa que a gente passou 6 meses planejando. A gente conversava sobre isso no começo do ano de 2023. E aí, quando foi em abril, a gente falou, vamos morar junto. Foi exatamente assim, 2 semanas depois nós já estávamos aqui no apartamento. Então, eu talvez não seja a pessoa ideal para falar sobre montar um enxoval se você quer fazer as coisas devagar. Mas o que a gente fez? Fizemos a lista do básico que precisa ter numa casa de móveis mesmo, né? Cama, guarda-roupa, geladeira, armário, uma televisão, enfim.
E da cozinha, eu fiz uma lista no meu próprio celular. Dei uma pesquisada ali no Pinterest, dei uma pesquisada no TikTok também, porque o meu Google agora é o TikTok. E aí fui colocando tudo que eu achava ideal. Fugiu um pouco do que eu coloquei lá, fugiu porque a gente teve um pouco de pressa. E aí algumas coisas ficaram faltando no meio do caminho. O enxoval não foi exatamente como eu estava sonhando, mas deu tudo certo. Hoje, um ano depois, ainda falta uma coisinha ali, uma coisinha aqui? Falta. Mas rapidinho compra, coisa besta, coisa barata. Então a minha dica é, faça uma lista do que é essencial, sem pensar em coisas que você vai usar pouco. Então, mesa posta, isso aí foi coisa que eu fui comprando depois, sem pensar em muita frescurinha mesmo, né? Que a gente gosta, mas não é essencial. Então as frescurinhas eu fui comprando depois. O essencial a gente comprou antes de vir morar. E aí, gente, uma última pergunta que era como que eu me organizo para conciliar o trabalho com as coisas de casa sem focar no trabalho. A pessoa que me perguntou isso sabe que eu não sou uma referência para isso nas últimas semanas, porque como eu falei, eu tenho focado muito no trabalho. E aí a minha casa, infelizmente, tá ficando um pouco de lado e eu não me orgulho disso. Mas eu acho que é ter limite, sabe? Principalmente pra gente que trabalha em casa, porque essa pessoa também trabalha em casa, ela sabe do que eu tô falando. É ter o limite ali. Deu o seu horário, desliga o computador, amanhã é um novo dia e foca nas coisas da sua casa. Eu, infelizmente, não consigo fazer isso. Isso pode ser uma qualidade ou um defeito. Mas eu não consigo. Se eu tiver alguma coisa pra terminar de fazer, eu vou terminar de fazer e só depois eu vou desligar o computador. Porém, não aconselho, porque acaba, às vezes, confundindo algumas coisas, né? O trabalho vira casa, a casa vira trabalho. Então, a dica que eu dou é essa. Dê o seu horário, desliga o computador e vai fazer suas coisas de casa, que amanhã você resolve as coisas do trabalho e tudo se resolve e dá tudo certo. Agora, saindo um pouquinho das perguntas de casa e vindo mais para as perguntas de vida saudável, dicas de livro, organização, me perguntaram como fazer para voltar a ter uma vida saudável e como voltar a ter ritmo. Eu estou na fase de tentar voltar para minha vida saudável, para minha rotina saudável, de ir para academia, me alimentar bem nem tanto, porque eu tenho conseguido me alimentar bem, graças a Deus, né, pelo menos isso, mas não tenho conseguido fazer nenhum exercício físico. E de verdade, eu acho que é muito difícil, na verdade, eu acho que é o mais difícil voltar a ter uma rotina saudável do que começar. Porque eu lembro que quando eu comecei, no finalzinho do ano passado, que eu compartilhei com vocês, maravilha, peguei o ritmo, focadíssima, indo pra academia todos os dias, conseguia acordar cedo, conseguia fazer tudo que eu queria. E era uma rotina assim perfeita, eu me sentia feliz, ativa, equilibrada, os chakras equilibrados, tudo mais. Aí veio o carnaval e tudo desandou. O carnaval já vai fazer 3 meses que passou e eu ainda continuo tentando voltar pra minha rotina e não consigo. Então, assim, eu não consigo ajudar nessa parte de voltar a ter uma rotina, porque eu ainda não consegui voltar pra ter a minha. Mas eu acho que é tentar, até realmente conseguir. E acompanhando essa pergunta, a mesma pessoa, né, perguntou como fazer pra ter uma vida saudável e feliz. E é possível, gente, porque eu já tive. Então eu acredito que tudo é questão de equilíbrio. É você conseguir achar a rotina ideal, porque não existe rotina perfeita, né? Existe a rotina ideal. Aquilo que se encaixa pra você, na sua vida, no seu momento, que faz com que você se sinta bem, mas que você não se sinta também sobrecarregada, exausta. E eu acho que é isso. É conseguir encontrar o que é melhor pra você, o que é ideal, e ter o equilíbrio também, né? Não ser uma coisa bitolada. Ah, eu preciso emagrecer, não vou mais comer nada, não vou mais fazer nada, só vou treinar, só vou fazer exercício físico. E aí acaba que vira uma frustração no lugar de ser uma coisa que te faz feliz. Então, acho que focar assim, em encontrar o cenário ideal pra você, a rotina ideal, e fazer com que isso seja prazeroso e não um sacrifício. É ótimo que eu tô falando essas coisas, eu tô falando pra mim mesma, porque eu precisava ouvir esse conselho. Foi muito bom. E aí me perguntaram como ter uma vida financeira estável sem roubar e sem vender drogas. Eu espero que o YouTube não me bana, nem sei se é assim que fala,
Enfim, não cancele meu vídeo por causa dessas coisas que eu falei. E a mesma pessoa me perguntou como parar de comprar. Não sou, aquela frase, né? Quem me conhece sabe que eu não sou uma referência para uma pessoa econômica. Porém, eu sou uma pessoa organizada financeiramente. Então, faz uma planilhinha dos seus gastos. Essa é a minha dica, porque eu tenho a minha. E aí eu tenho a plena consciência quando eu posso gastar e quanto que eu posso gastar. Não extrapolo, né? E aí eu faço assim, faço uma planilhinha, coloco lá os meus gastos e tenho a consciência quando eu vou comprar alguma coisa, se é realmente algo que eu estou precisando ou se é uma bobeira, né? Se é só algo que eu quero, não é uma necessidade. É apenas um desejo. Aproveitando o gancho, né, dessa pergunta de como parar de comprar, de como ter uma vida financeira estável, me pediram dicas de livros para quem quer se organizar financeiramente. Eu tenho 2 livros que eu acho que eles foram uma virada de chave na minha cabeça, porque eu era bem da gastadeirazinha, bem refém do capitalismo mesmo. E aí eu li esses 2 livros. O primeiro é O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele é um livro assim, ó, pitico. Acho que não tem nem 100 páginas, se tem é um pouquinho mais só. E ele é muito bom. Se eu não me engano, é um dos livros mais vendidos na Amazon, de tão bom que esse livro é, porque ele é pequenininho e assim, o conhecimento que tem dentro dele é riquíssimo. Para quem quer entender um pouquinho mais sobre dinheiro, a linguagem também é muito simples, então você lê rapidinho. Eu vou deixar aqui o link, caso, né, você não consiga encontrar, mas eu vou deixar aqui na descrição. E o outro livro é Os Segredos da Mente Milionária. Eu li ele no começo do ano e também foi um livro que me fez pensar muito sobre como eu lido com o meu dinheiro e me fez abrir assim a minha cabeça para entender melhor, para conseguir organizar melhor e cuidar melhor do meu dinheiro. E eu acho que esses 2 são ótimos livros, são livros pequenos, então dá pra você ler rápido, e são livros baratinhos também. E aí também me pediram dicas de livros que falem sobre o modo de viver e que ajude a mudá-lo. 2 livros também que eu li e que me despertaram algumas coisas sobre o modo que eu vivia, sobre algumas coisas que eu fazia na minha vida, foi Hábitos Atômicos, que foi o livro que eu comentei naquele vídeo dos 5 hábitos para 2024. Ele é muito bom, mas é um livro um pouquinho maior. E um menorzinho, caso você queira uma leitura mais rápida, é A Única Coisa. Esse livro é fantástico, muito bom mesmo. Ele tem uma linguagem fácil também, então eu indico esses 2. E aí, para encerrar esse vídeo com, acho que a melhor pergunta e a que mais me fez refletir sobre a minha vida, sobre algumas coisas, foi: quais são os seus planos para o futuro? Óbvio, né, que eu não vou compartilhar aqui exatamente quais são os planos, até porque às vezes os planos mudam, né, e a gente nunca sabe. Mas, no geral, assim, eu acredito que os meus planos para o futuro sejam conseguir consolidar o canal, focar mais no canal, trazer mais conteúdo, coisas que eu realmente gosto de compartilhar. Além de evoluir também no meu trabalho, né? Eu não compartilhei com vocês, mas eu fui promovida no mês passado e estou muito feliz com isso. Além do outro trabalho, né, que eu estou fazendo agora, então eu presto serviço para 2 empresas, fui promovida em uma, então assim, estou muito feliz profissionalmente e os meus planos para o futuro são evoluir cada vez mais. Falando agora de sonhos pessoais, eu pretendo casar, obviamente. Pretendo ter filhos daqui a uns 2, 3 aninhos, porque o meu implantão vai vencer. Então assim que eu tirar, eu espero muito engravidar e ter um filho. E aí vocês vão acompanhar, né? Porque eu espero ainda ser youtuber daqui pra lá. E aí, consequentemente, com a vinda do filho, espero estar já morando em uma casa, não mais em um apartamento. Espero ter terminado a minha faculdade, porque faltam só 2 anos também. Mas eu acho que, num geral, assim, os planos pro futuro são esses. As coisas, obviamente, podem mudar daqui pra lá, né? A vida é assim. E a gente não tem controle de algumas coisas, mas eu acredito que muitas delas vão dar certo. Eu espero conseguir compartilhar isso com vocês, assim como eu venho compartilhando a minha vida nos últimos meses. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de perguntinhas e eu vejo vocês no próximo vlog. Um beijo, tchau!